Muito boa noite. O conceito de poder local modificou-se consideravelmente a partir do dia 25 de abril de 1974. Se no princípio era tido como uma conquista exemplar do novo regime democrático, hoje, 39 anos depois, são muitas as vozes que apontam deficiências e que reclamam mesmo uma reforma do poder local. Neste programa e em ano de eleições, a TVL analisa então todo o sistema democrático em Portugal, o quanto ficou modificado o poder local a partir de então do 25 de abril de 74. Portanto, vamos analisar o poder local democrático em Portugal depois do 25 de abril. Para ter esta conversa, porque hoje mais do que um debate será uma conversa neste programa, conto com 5 presenças importantes dos partidos, dos respectivos partidos políticos de Odivelas. Começo então pelas apresentações. À minha esquerda tenho João Pela do CDS de Odivelas, depois Rui Francisco da CDU de Odivelas, José Barão das Neves como independente. Aqui à minha direita tenho Marco Pina do PSD e a Susana Santos, que está hoje cá pela primeira vez por parte do Partido Socialista. Muito boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui presentes neste programa para falarmos então sobretudo desta viragem que significou o 25 de Abril em Portugal, que foi de facto uma viragem de suma importância na nossa história. Começo por João Pela, que está aqui mesmo ao meu lado, para lhe perguntar, a seu ver, e vamos começar pelos pontos positivos que o 25 de Abril veio a ter, veio a exprimir no poder local, assim é que é, e pergunto-lhe quais são as principais razões que fizeram do poder local democrático uma história de sucesso em Portugal, a seu ver. Boa noite para si, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite para os telespectadores. Concretamente, os pontos positivos, nós ao analisarmos, teremos que analisar historicamente o que eram as autarquias locais antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Pontos positivos, haverá muitos com certeza, a nível de todo o conjunto de competências que foram atribuídas aos municípios e às autarquias, a influência da nova organização administrativa de 77 e a posterior, de 2002, que atribui novas competências. Com cada vez menos dinheiro. Com cada vez menos dinheiro, mas também com alguma responsabilidade que nem sempre é aceita e efetuada no sentido, nem sempre a despesa é efetuada no sentido do bem comum e nem sempre é regrada de uma forma mais ou menos homogénea por todos os municípios portugueses. Esse é um dos problemas e vamos desenvolver também os pontos negativos, os problemas que... Os pontos negativos eventualmente poderão ser muitos, mas para já os pontos positivos. Se imaginarmos a nível da organização que de alguma forma perdemos a instrução, por exemplo, que foi uma bandeira desde 1940, que era admitido a nível de escolaridade mínima que podia ser atribuída às juntas. Hoje em dia, portanto, essa missão desapareceu perfeitamente das juntas. Há muitas outras tarefas que são acometidas, por exemplo, às juntas ou aos municípios e que nem sempre são executadas com o mínimo de condições. Há freguesias que os fazem, outras que não. Por exemplo, um bom exemplo daquilo que não se deve fazer é exatamente Odivelas. Odivelas tem, digamos, todo um estigma, apesar de ser um município recente, tem todo um estigma social que é complicado. Mas nesse aspecto já lá vamos. Pergunto-lhe, o 25 de Abril e depois de passarmos o 25 de Abril, nos anos que se seguiram, quase 40, houve de facto muito mais financiamento para as autarquias, muito mais financiamento para o poder local, que deu origem a um investimento que foi muito importante para o desenvolvimento das populações, das localidades. Portanto, o poder local ganhou força depois do 25 de Abril. Se nós tivermos em conta que antes do 25 de Abril o que se passava é que, cometido, digamos, por exemplo, às juntas de freguesia, estava o recenseamento
as sortes, o ressarcimento militar, o ressarcimento dos chefes de família e dos desvalidos, que estava, por exemplo, a gestão dos cemitérios, que estavam, digamos, atribuídas 3 ou 4 funções muito específicas, fora a administração do regedor ou do pároco, conforme as alturas históricas, será mais ou menos complicado tentar fazer uma comparação entre o que se passa antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, uma vez que as atividades as competências ampliaram foram perfeitamente pulverizadas. Fazer a comparação é um pouco difícil. No entanto, a nível de gestão, não temos dúvidas nenhumas. Hoje em dia, portanto, não há dúvidas nenhumas, até porque não podiam gastar muito dinheiro, porque também não o tinham. Havia, digamos, uma contingência orçamental muito específica e, como diz o meu amigo Chara Brasil, os presidentes de junta eram os tarefeiros. Executavam um determinado tipo de tarefas em prol do bem comum. A seguir ao 25 de Abril, portanto, em 77, aparecem os famigerados que ninguém gosta e que as próprias pessoas se revoltavam, que eram os certificados de residência, os atestados de residência, os atestados de bom comportamento cívico e moral, isto depois do 25 de Abril. Portanto, isto não nasceu antes do 25 de Abril, nasce depois. Portanto, há todo um controle da população que é feito e não sei até que ponto é que não atinge as liberdades individuais do próprio cidadão. Não sei até que ponto é que este caminho não é exatamente um caminho de liberdade e não sei até que ponto é que nós estamos a falar numa situação pior do que aquela que existia antes do 25 de Abril, do ponto de vista exclusivamente da gestão das autarquias. Aliás, a propósito, a questão das autarquias é um termo muito mais antigo e muito mais abrangente. Quando nós falamos em autarquias, ao contrário daquilo, os chamados de freguesia, a autarquia é um bocado forçado, segundo o princípio do tarefeiro. Mas hoje generalizou-se, hoje é mesmo assim. Hoje generalizou-se por uma outra razão, porque existiu uma troika. E a Troika quer, quando lança o programa, reduzir os municípios. Chamam-lhe autarquias. Claro que, como se diz no Alentejo, a esperteza saloia. Converteu autarquias por autarquias. Autarquias são as freguesias, uma forma de desviar a guerra com os municípios. Quer dizer, quando nós temos, e desde o 25 de Abril, houve uma pulverização de concelhos e de freguesias pelo país fora, mesmo depois já estar anunciado que ia haver cortes à porta do Parlamento, continuaram a haver, digamos, manifestações com bandeiras e tudo isso, porque criam mais freguesias, querem mais concelhos. É complicado toda esta gestão, se não há, digamos, uma linha, um rumo que seja transversal a nível do país e que dote de uma nova política de acordo com aquilo que se passa no resto da União Europeia. Muito bem. Deixe-me ouvir agora a opinião do Rui Francisco. Acredito que tenha uma opinião diferente. As autarquias, o poder local, ficou substancialmente melhor, na sua opinião, depois do 25 de Abril? Ganhou mais competências, já se falou aqui, de resto a opinião do João Pela, mas a seu ver, essas competências são bem administradas, bem distribuídas? Vamos lá ver, nós não podemos, antes de mais boa noite e agradecer o convite que me endereçaram, nós não podemos confundir aquilo que é o poder local pós 25 de Abril, naquilo que é o seu conceito mais verdadeiro, que é a descentralização da democracia e o verdadeiro exercício descentralizado da democracia, com aquilo que é a gestão de umas, de outras câmaras, e acho que confundir gestões que em alguns casos se podem revelar inadequadas com o conceito geral do poder local é uma mistificação. O que nós estamos aqui a discutir sob pena de estar errado na análise que faço, em que medida é que o poder local democrático, porque não há poder local democrático antes do 25 de Abril, é que este poder local democrático, saído do 25 de Abril, conseguiu os seus objetivos. E, nitidamente, que conseguiu os seus objetivos. Para lá desta questão que é conceptual sobre esta descentralização da democracia, porque viver em democracia é levar o exercício do poder às pessoas, e quanto mais centralizado ele estiver, menor é o exercício da democracia. Era importante fazermos daqui a ponte para aquilo que já foi aqui falado, que é a redução das juntas de freguesia, que é o empobrecimento da democracia. Mas dizer que há um quadro saído do 25 de Abril, que é um país empobrecido,
um país depauperado, um país sem infraestruturas, um país onde a água potável chegava a 10% da população e nas cidades, e é importante avaliarmos em que medida é que o poder local democrático contribuiu para, apenas passados 39 anos, conseguirmos aquilo que conseguimos na infraestruturação do país. Não é? Não nos podemos esquecer que foram as autarquias que construíram as estradas, foram as autarquias que construíram as escolas, foram as autarquias que levaram a água potável e o saneamento à casa das pessoas. O investimento que houve foi de suma importância. O investimento que houve foi protagonizado por deixem passar o termo, por um agente político local, diretamente eleito pela população, que veio fazer aquilo que durante décadas de Estado Novo não se conseguiu fazer. Isso fez toda a diferença, na sua opinião? Fez, obviamente, toda a diferença. Na medida em que hoje, quando falamos da diminuição das freguesias, e as juntas de freguesia são autarquias, têm um estatuto próprio, são eleitas pela população, são sufragadas pela população, que legitimamente, 4 em 4 anos, têm que penalizar a gestão cessante se não concordam com ela e eleger uma nova, querendo naturalmente que estarão a escolher melhor, e isto é o exercício pleno de democracia. Mas são tanto autarquias como as câmaras municipais, têm estatutos diferentes e têm, inclusive, competências diferentes. E quando hoje muito se fala sobre o poder local e sobre a eficácia do poder local, fazem-no segundo um paradigma que está errado à nascença, que é a necessidade da contenção de custos, mais uma vez, associado àquilo que é os serviços públicos e a eficácia dos serviços públicos, associar-se isto ao investimento público e ao economicismo. Pois eu devo dizer que tomáramos nós que a Administração Central conseguisse gerir tão bem os dinheiros públicos como conseguem a generalidade das câmaras municipais e das juntas de freguesia, que são fiscalizadas pela tutela, são fiscalizadas pela Inspeção-Geral das Finanças. Dir-me-ão, bom, se pensarmos no endividamento público, onde também se incluem as autarquias, tem aqui, obviamente, algum peso, necessariamente, e tem o peso que corresponde à necessidade de investimento. Muitas câmaras municipais e muitas juntas de freguesia se endividaram para levar às pessoas condições mínimas de adaptabilidade, não é? Coisa que que muitos governos não conseguiram fazer. E perdoem-me, não é? Falar em violação dos direitos e liberdades no pós-25 de Abril, só quem não se lembra do que era de facto a violação dos direitos e liberdades no antigo regime. Portanto, eu acho que numa perspectiva de desenvolvimento da democracia, porque a democracia é um conceito que tem que ser desenvolvido e tem que ser desenvolvido segundo o objetivo de cada vez mais dar às pessoas os focos de democracia, os focos da decisão, as juntas de freguesia e as câmaras municipais continuam a fazer sentido, porque são diretamente sufragadas e fiscalizadas pela população. E eu permitia-me só aqui uma última nota. Nós falamos muito em poder local pós-25 de Abril e associamos muito às câmaras municipais e às juntas de freguesias. E, de facto, esse é o poder local formal, como eu direi, porque depois existiram para aí umas tentativas de centralização de poder, como as CCDRs e os governos civis, que não são poder local democrático, porque não são órgãos eleitos pela população, mas eu chamaria aqui a atenção para um fenómeno muito mais interessante que emerge do 25 de Abril e que também é poder local, que é o associativismo. Se as juntas de freguesia, se as câmaras municipais tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da obra, o associativismo teve um papel fundamental naquilo que é também uma expressão do poder local, que é o desenvolvimento da cidadania. As comissões de moradores, as coletividades de cultura e recreio, com tudo aquilo que, do ponto de vista da liberdade que lhes foi dada, quer do ponto de vista reivindicativo, quer do ponto de vista de levar às pessoas coisas que não são cimento, que são a cultura, que é a arte, que é o desporto. Esta também é uma expressão de um poder local que se desenvolveu muito depois do 25 de Abril e que temos naturalmente que valorizar. José Barão das Neves, concorda que o poder local em Portugal, no pós-25 de Abril, é uma história de sucesso? Boa noite a todos os meus colegas de painel, boa noite à nossa moderadora, boa noite lá para casa. Aliás, eu já em tempos expressei aqui uma opinião de que eu sou, contrariamente àquilo que muita gente pensa, um adepto de freguesias, permita-me a expressão.
e disse uma vez aqui num debate que, para mim, é mais importante um Presidente de Junta, ou uma perna do Presidente da Junta de Freguesia, do que 4 deputados municipais. E dizia isso hoje aqui e digo outra vez. O Presidente de Junta, toda a gente sabe quem é, toda a gente recorre a ele, não é? Os deputados municipais deputados não é bem municipais assim. às vezes nem todas as pessoas conhecem. Até porque são com devido vários. respeito de uma deputada municipal que vem aqui à minha frente, não me trata, como deve calcular, não estou a falar de si, nem para si, até porque é das pessoas que intervêm na Assembleia Municipal, porque as acompanho, mas alguns, infelizmente, vejo-os passar 4 anos lá completamente calados. Limitam-se a levantar o braço. Mas voltando à questão que me coloca. Eu, em parte, estou de acordo aqui com aquilo que o Rui disse. Há aqui algumas nuances que eu depois vou aproveitar para dizer onde é que estão os meus desacordos. Mas, sem dúvida, o poder local, depois do 25 de Abril, permitiu a este país recuperar do atraso infraestrutural que este país tem. Ninguém pode desmentir, é uma evidência. Permitiu também fazer algum planeamento local e regional, que até aqui era centralizado em Lisboa. Portanto, quem conheceu este país? Antes da existência do poder local, havia a capital, como costumava dizer, eu sou um alfacinho e estou à vontade para dizer isto. E o resto era paisagem. A melhor imagem que as pessoas têm, ou que eu tenho, é quando nós íamos a cidades como Faro, como Braga, como Chaves, notava-se que a pessoa era de Lisboa. Hoje em dia isso não acontece. E, portanto, isso demonstra o desenvolvimento de um país, quer queiram, quer não. Havia um grande contraste, Claro, não é? claro que havia. O poder local foi também uma grande escola, e tem sido uma grande escola ao longo destes últimos, da sua existência, 39 anos, de formação cívica. E é engraçado que no poder local conseguem coexistir partidos que nunca o conseguiram fazer, por exemplo, a nível nacional. Existem. Portanto, na minha freguesia, a CDU, agora já não está, o Sr. Botas, que lá estava da CDU, saiu, mas convivia num executivo com o Partido Socialista, a CDU, na Póvoa de Santo Adrião. Portanto, estamos aqui a ver um exemplo de convivência democrática que não conseguimos pôr em curso no país. E, portanto, existe a descentralização, também já disse, o aprofundamento da democracia, e estamos a falar só dos aspectos positivos e dos aspectos que referi. Para já só. Mas há pouco foi aqui falado pelo vereador Rui Francisco, que havia depois aqui umas outras entidades, as CDRs, é verdade, mas esqueceu-se de referir uma coisa, que é as tentativas que tem havido, e brevemente vai haver novamente, de implementar regionalizações. A regionalização, sim. Vamos ter que fazer, se calhar, passo. vamos ter que fazer mais 3 ou 4 referendos até que ela seja aprovada, que é assim que a democracia funciona em Portugal. E a seu ver, a regionalização, neste momento... Os portugueses já foram consultados. Exatamente. E disseram Exatamente. que... Sim. Não, disseram que não. No referendo. Sim. Está bem. Mas esse não referendo vale já o referendo. aconteceu, Não, esse referendo já eu sei aconteceu que há não alguns valia. anos. Não. Portanto, a situação hoje em dia é Mas espera aí. substancialmente diferente. Mas eu posso a pôr situação ao do contrário. país. O referendo do aborto disseram que sim. Daqui a uns anos vamos fazer outro, Não tenho dúvida que alguém tentará fazer outro. mas devemos fazê-lo ou não? É porque aqui então temos duas debilidades de democracia. Não, tínhamos que discutir Temos o conceito do referendo. Não, temos que discutir o conceito do sim e do não. Porque é assim, se eu tenho de fazer referendos até obter aquilo que eu quero, Sabe que há leis Até eu relativamente sou aos tão- referendos que proíbem o mesmo referendo no espaço de legislatura. sei. Barão das Neves, seria pertinente Mas neste o que o momento Rui está a tentar colocar-se transmitir de é que novo em o cima da referendo mesa a sobre a questão da regionalização tem que existir tantas vezes até se obter o sim. Não, Não podemos esquecer da produção de efeito desse mesmo referendo, tendo em conta o número de pessoas que votaram na Eu não disse isso. Evidente. Mas o referendo, desculpa, o referendo das pessoas é como nas eleições. Se vamos por aí, então quando nós tivermos menos do que 50% de votantes numas eleições, elas não são válidas? Sim, mas neste momento é essa lei que rege. Mas elas não são válidas? É que temos que ter atenção com estas questões. José Barão das Neves, eu gostava de concretizar essa ideia faz quando favor. fala na regionalização. Eu sou contra a regionalização. Então acha que Portugal neste Eu momento sou a não teria nada a favor ganhar das com autarquias a regionalização? locais. Acho que as autarquias locais foi das melhores coisas que existiram em Portugal nos últimos anos. Permitam-me só que eu diga, a figura que havia antes do 25 de Abril eram os regentes. Os regentes de freguesia. Regedor. Regedores, os regentes de freguesia. E os atestados de bom comportamento moral e civil existiam antes do 25 de Abril. Eu tive que os tirar para ter passaporte. Portanto, que era uma forma que a ditadura tinha de dizer se a pessoa era conotado com a oposição ou não. Portanto, esses Sim, atestados mas já havia, não eram como pedidos registros com- não eram criminais pedidos e com outras tanta coisas. incidência.
E contando, Não, mas já existia, não foram, não, Sim, o João mas, disse que tinham sido instituídos não, depois não do foram 25 de Abril, instituídos, não, já existia. foram massificados a partir do 25 de Abril, a partir de 77, mais concretamente. A questão é que o poder local foi, na minha opinião, das melhores situações que o país, aliás, o desenvolvimento do país vai sair. Por último, mais uma provocação para o Rui Francisco. A questão as freguesias contam os tostões. As câmaras nem por isso. Com 2 milhões. As câmaras nem por isso. Os presidentes de junta contam os tostões para fazer ali a reparação num passeio. Olha, teve aqui um exemplo de um ex-presidente de junta da CDU, que eu vi no último debate sobre o ambiente que a TVL passou. Ele disse aqui o que é que tinha que fazer. A junta já não. Às vezes já estamos a esbanjar dinheiro. Eu não estou-me a referir à junta. Atenção que eu quando dou aqui exemplo, para que isto fique claro por causa de alguns comentários que obtive, eu não falo sempre em relação à Câmara de Odivelas. Falo em relação às câmaras em si. A Câmara de Odivelas terá coisas boas e coisas más como outras câmaras. Agora, as juntas de freguesia têm que gerir muito bem os seus orçamentos, porque às vezes vão para lá daquilo que é as suas competências. E as câmaras vivem desafogadas? Não vivem. Está aqui, já vamos falar sobre isso. Ou quer que eu fale já? Então, Se quiser, eu posso falar já. Então este quase... Olha, 12,5% do orçamento em 1979, do Orçamento de Estado, ia para as autarquias locais. Neste momento nem 1% chega. José Barão das Neves, e a seu ver, na sua opinião, seria vantajoso que as juntas de freguesia tivessem mais orçamento, mais competências, mas teriam que haver verbas a acompanhar as competências. Mas eu tenho que ir fazer aqui um enquadramento, vai-me permitir, que é, claro que tem que haver diversas. As pessoas têm medo de discutir uma coisa que se chama o novo mapa concelhio, e o novo mapa de freguesias não devia ter sido tratado desta forma, porque o que nós fizemos foi pura e simplesmente tinha que se encolher o número de freguesias, e há que encolher desta forma. Eu não concordei com isso, não concordo, porque acho que a freguesia é aquilo que está mais próximo das pessoas. Só quem está numa freguesia é que sente esses problemas e que os vive ali. O presidente de freguesia é a pessoa a quem a população mais recorre. É a pessoa mais próxima, é a pessoa mais disponível, como é natural. Quer dizer, e essa é uma das vitórias do 25 de Abril, sem dúvida. Agora, temos é que pensar que em Portugal há conceitos que já não deviam de ser e há outros que não são e deviam de ser. Muito bem. Susana Santos, muito boa noite. Quais são para si os pontos positivos no poder local que o 25 de Abril, que essa viragem no país trouxe de facto ao 25 de Abril, ao poder local, peço desculpa. Antes de mais, boa noite, queria agradecer o convite para estar neste debate, boa noite também aos meus colegas de painel. Não tendo vivido, obviamente, aquilo que foi o antes do 25 de Abril, portanto, estudando história, ouvindo os testemunhos daquilo que se passava anteriormente, tenho que concordar com tudo aquilo que já foi dito aqui. Portanto, o poder local democrático em Portugal foi quem ajudou a infraestruturar este país. E não só a infraestruturar, que foi muito importante, com estradas, com pontes, com escolas, levar o saneamento básico à casa das pessoas. Aqui não existia muito pouco, portanto as pessoas não tinham água potável em casa, não tinham esgotos em casa. Portanto era o retrato daquilo que era o país do antes de 25 de Abril. Rural. O país rural e esquecido. E pobre. E analfabeto. E o poder local contribuiu muito para mudar este paradigma, mas levou também a educação, levou também a cultura, levou também os patamares de cidadania. E quando nós deixámos de ter um poder local que era nomeado pelo governo e passámos a ter pessoas que são escolhidas pelos seus pares, no fundo os partidos apresentam as suas listas, mas as pessoas são vizinhas, há relações de vizinhança, há relações de conhecimento, que torna uma proximidade muito, muito grande, quando já falamos aqui do Presidente de Junta. Portanto, o Presidente de Junta, quando vai ao café, nunca deixa de ser o Presidente de Junta, tem sempre alguém que lhe vai colocar um problema, tem sempre alguém que lhe vai colocar uma questão. Há uma proximidade muito grande, e isso faz com que o conhecimento daquilo que são as reais necessidades das pessoas e aquilo que é necessário fazer pelas pessoas seja muito grande. E eu temo que ao estarmos a esmagar o poder local e ao estarmos a fazer uma reforma desta natureza, que no fundo, como até já se disse aqui, é só para a Troika ver, que não vai poupar, ou muito pouco vai poupar ao erário público, e vai custar
muito, muito, muito às populações. Porque as pessoas deixam de ter a porta onde ir bater, portanto, a porta onde estão habituados a bater deixa de existir. E o conhecimento próximo, e é essa proximidade que é o fator mais positivo do poder local, pode ficar comprometida. Se calhar, quando se disse aqui, o país desenvolveu-se graças ao poder local, claro, porque os autarcas sabem exatamente quais são as necessidades das pessoas e sabem exatamente aquilo que é necessário investir. Eu quero também já falar que se confunde muitas vezes, e quando se fala em reforma do poder local, e que se acusa muito os autarcas de serem corruptos, foi colocada assim uma imagem de corrupção sobre os autarcas. Não obstante de poder haver aqui ou ali algumas más práticas que são condenáveis, o poder local e as câmaras municipais e as juntas de freguesia são muito, muito fiscalizadas, que são fiscalizadas quer pela tutela, constantemente, e eu quero aqui recordar que os autarcas são os únicos políticos que têm responsabilidade pessoal e financeira das decisões que tomam. Mesmo os próprios, numa Câmara Municipal, mesmo os próprios vereadores sem pelouro, são corresponsáveis pelas decisões que tomam e que muitas vezes pode ser por sem dolo, tomam-nas, e depois vem uma fiscalização e obriga-os a repor. Acontece muito por este país, e nos deputados, no governo, nada disto acontece. Aliás, já ouvimos aqui, penso que foi o Rui Francisco que disse, que se referiu ao Governo Central, tomara o Governo Central ter pessoas que governassem como a figura dos autarcas. Na gestão do investimento público é muito mais aproveitado, eu creio que isso é consensual, são muito mais bem aproveitados, e quando digo bem aproveitados é o reflexo, investimento, crescimento da qualidade de vida das pessoas, nos dinheiros que são utilizados pelos agentes autárquicos, pelas câmaras municipais e juntas de freguesia, do que a administração central. Eu também concordo plenamente com o Rui Francisco. O orçamento das autarquias foi então, desde essa altura, desde há 39 anos, foi sendo mais ou menos propício, mais ou menos favorável, em comparação com o orçamento do Governo Central, que teve sempre muitos altos e baixos. Portanto, o poder local aqui também se resguardou um pouco destes altos e baixos da economia e conseguiu fazer aqui uma gestão mais ou menos adequada, tendo em vista... Não concorda? Também, até porque têm receitas próprias e que também dependem muito da conjuntura financeira do país, o poder local passa algumas dificuldades em termos não só das receitas próprias, como também de diminuição drástica das transferências. Mas isso é uma coisa que se nota mais hoje em dia. Sim, nota-se. Mais hoje em dia com os cortes. Portanto, ao longo destes últimos anos, da maior parte dos anos decorridos até agora, o poder local não sofreu tanto esses altos e baixos. Houve algum clima que permitiu fazer este investimento, e ainda bem que ele foi feito, porque senão não teríamos o país que temos hoje. E acho que todos estes cortes e todos estes constrangimentos que estão a ser colocados ao poder local são muito penosos para as populações. Marco Pina, na sua opinião, teve pontos positivos? Calculo que sim, mas na sua opinião, realmente quais foram os pontos mais positivos que teve então o 25 de Abril no poder local? Primeiro de tudo, boa noite a todos, boa noite à Helena, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite a casa. Basicamente todas as vantagens que o poder local apresentou desde o 25 de Abril de 74 já foram focados aqui, não é? Mas não quero mais reforçar que, efetivamente, e o que é mais palpável, é a questão da capacidade das populações poderem passar a escolher diretamente os seus governantes, os seus representantes, que os vão governar numa política de proximidade. E, efetivamente, isto foi um ganho indesmentível, porque passarmos por uma situação de voto universal, direto, individual, secreto, é, efetivamente, uma mais-valia, porque deu-nos uma possibilidade, e eu, quanto a mim falo relativamente à questão, tal como a Susana, também eu, se me perguntassem
onde é que eu estava no 25 de Abril, não estava, seguramente estaria ainda muito, nem em projetos estaria, por isso não posso avaliar e fazer um contraponto com uma vivência real. Mas todos nós temos conhecimento da como é história, óbvio, pelo menos um conhecimento Como é mais óbvio. teórico. Eu penso que aquilo que eu acabei de evocar, que é aquilo que mais se realça, é a questão do voto, da possibilidade das populações poderem escolher os seus responsáveis. Outra situação, e que é uma questão que eu defendo muito, que é a questão das políticas de proximidade. O poder local permitiu que fossem implementadas políticas de proximidade que em muito melhoram a vida das pessoas, porque sem dúvida alguma que quem está a operar políticas perto das suas populações consegue de uma forma bastante mais capaz chegar ao encontro daquilo que são as necessidades dessas populações do que governantes que estão num patamar bastante mais acima e que não conseguem chegar nem ter a percepção das realidades locais para que se possam debelar essas mesmas necessidades. Isso sem dúvida que é uma mais-valia. Agora, é como tudo, não há sistemas perfeitos. É óbvio que daqui a pouco falaremos ou abordaremos questões que poderão ser melhoradas, seguramente que o iremos fazer, e eu penso que efetivamente também terá que haver melhorias neste sistema, porque este sistema não há sistemas perfeitos e também o nosso sistema de democracia local não é um sistema perfeito. No entanto, tem muitas virtudes e, com base em tudo o que foi dito até aqui, essas virtudes são palpáveis, são visíveis, ou seja, houve uma melhoria considerável na melhoria das condições de vida dos portugueses ao longo destes 39 anos de democracia local. Também concorda que as competências, nomeadamente das juntas de freguesia, deveriam até ser alargadas? Sim, eu já o disse aqui no outro programa em que falámos sobre o protocolo de delegação de competências. E, efetivamente, é claro que não podemos atribuir as mesmas competências às juntas de freguesia que tem uma Câmara Municipal, não é? Porque senão, se as juntas de freguesia tivessem essas competências, questionar-nos-íamos porquê a existência das câmaras municipais, não é isso que se pretende, não é? Agora penso num quadro de competências, o quadro das competências das juntas de freguesia poderia ser um pouco mais alargado, como é óbvio, porque nós neste momento temos protocolos de competências e neste caso de Odivelas o protocolo, então, até como disse há pouco no outro programa, considero que não é um mau protocolo, é um bom protocolo. No entanto, existem possivelmente algumas autarquias e alguns municípios, ou neste caso algumas juntas de freguesia, que se calhar terão que mendigar algum tipo de verbas para fazer algum tipo de trabalhos que o fariam, se tivessem essas competências, de uma forma bastante mais capaz do que o próprio município. No entanto, temos que chegar àquele ponto de saber o que é possível delegar diretamente nas juntas de freguesia, alocando verbas diretas também para essas mesmas competências, e penso que seria uma vantagem nesse aspecto ter algumas competências diretas nas juntas de freguesia com essas respectivas verbas para que houvesse algum tipo de trabalhos realizados de forma mais capaz e de uma forma mais célere, com a vantagem óbvia das populações. Sei que fica com menos tempo que os outros convidados, eu estou a ter em conta isso na próxima ronda beneficio, mas vamos partir já então para os pontos negativos do desenvolvimento do poder local em Portugal depois do 25 de Abril. João Pela, na sua opinião, em que é que o poder local falhou depois do 25 de Abril, ou falha atualmente depois do 25 de Abril? Essencialmente porque não existe um controlo. Não existe um controlo que coloque, digamos, os diversos órgãos eleitos das autarquias, sejam eles juntas, sejam eles câmaras, em pé de igualdade. As regras são bastante flexíveis e não existe responsabilização. Não existe, e nós vemos, por exemplo, uma das câmaras do CDS-PP, a única, tanto quanto eu saiba, neste momento dá lucro, tem dinheiro no banco, a render. Está a falar da Câmara Municipal de Ponte Lima. Exatamente. Toda a gente sabe. É caso único no país. Não é pelo facto de ser boa ou má gestão, ou se considerar este ou aquele fator, mas de facto é possível. As regras com que se rege Ponte Lima não podem ser transversais ou não podem ser aplicadas na maior parte dos municípios. Podemos dizer, sim, de facto, há situações que são complicadas. Há municípios que precisam de mais infraestruturas. Mas uma coisa é certa, por exemplo, o caso de Odivelas, que ainda agora vem, eu estava à espera que o Barão das Neves falasse nisso, quase €500 mil mais para o pavilhão multiusos. Eu falar. Estava à espera que ele falasse. Não, faz favor de falar. E, entretanto, o próprio Sporting fez um acordo que era fabuloso para o município. Parece que já está a dever €45 mil, quer dizer, 50 mil já vai a 50 mil, pronto, a pagar 10 mil por mês já vai a 50 mil. Ou seja, praticamente ele não pagou.
o município pediu caução, mas que raio de gestão é esta quem é que está a sofrer com isso? Acha que falta aí, de facto, alguma fiscalização? Não existe responsabilização. Não existe aquilo que o PS passa a vida a dizer, a história da ética republicana não vale, quer dizer, o Odivaus não se aplica. E nós vejamos, portanto, há um autarca, um vereador, concretamente, que incorre 2 vezes em situações de conflitos com as autoridades, inclusive chegou a estar detido. E o que é que acontece? O que acontece é que a variação da Câmara resolveu tirar-lhe 2 pelouros, deixou ficar com o outro. Então, mas quer dizer, aquilo que vale para a ética republicana, que vale para tirar 2 pelouros, não vale para tirar o último? Então, as pessoas são competentes, são minimamente responsáveis para uma determinada tarefa ou não são? Porque se de facto é uma questão particular, então deixar-se ficar com os 3 pelouros. João Paulo, mas essa situação também se passa a nível governamental. A democracia, de alguma forma, a ideia não é que alguém tenha 3 pelouros. A ideia é que os pelouros sejam distribuídos por todos os vereadores, não é haver vereadores, vereadores com pelouro e outros sem pelouro, não faz muito sentido. De qualquer forma, a questão que me estava agora a colocar, é transversal, isso é de alto a baixo. Supostamente a ética, os bons princípios e a moral, quer dizer, a moral mínima, e nós estamos a falar em moral religiosa, estamos a falar em ética, em bons princípios, são transversais, portanto isso começa no governo e vai lá abaixo, e não vale a pena estarmos a falar nos casos relvas ou isto ou aquilo. O exemplo deveria começar de cima, não é? Porque o exemplo deve começar de cima e é uma situação que devia ter sido resolvida muito antes. Pronto, está a dia más horas, mas lá vamos. Não quer dizer que esta solução, digamos, autárquica, tivesse sido totalmente negativa do meu ponto de vista. De facto, ela devia acontecer. A forma como ocorreu é, de alguma forma, comprometedora em relação a determinado tipo de autarquias, e neste caso Odivelas foi fortemente penalizada com a birra, entre aspas, de Susana Amador, que não quis, digamos, negociar. Ora, havia um documento que tinha implicações e era perfeitamente claro. Convidava a que os municípios se pronunciassem. A partir do momento em que não se pronunciaram, isso está perfeitamente expresso na lei, considerava-se como não pronúncia. A partir desse instante, automaticamente, ou dizer fica assim, não fica coisa em cima nenhuma, porque por isso simplesmente isso estava consagrado na lei, por simplesmente sequer seria respeitado pela parte do governo e muito menos pelos partidos. Ora, não estando o PS, apesar de estar no arco governativo, não estava no governo, haveria toda a conveniência em que, por exemplo, pegasse num grupo de trabalho, ou propusesse um grupo de trabalho onde participasse, por exemplo, o CDS, PP e o Partido Comunista. Portanto, seria o mínimo dos mínimos que poderia ser feito. Mas em relação a tudo o que está a dizer, resume-se no fator de maior responsabilização que acha que carece... Não há responsabilização dos intervenientes políticos em Portugal, o que é totalmente negativo. Tem mais algum ponto negativo que queira aqui deixar expresso? Essencialmente a questão que tem a ver com as competências não serem competências de alguma forma estruturadas pela legislação. Quando elas não são, é certo que há freguesias com caráter urbano e outras com caráter rural. E não podemos, digamos, aplicar exatamente os mesmos conceitos. Não podemos misturar as freguesias de Lisboa com as freguesias, mesmo sendo urbanas, da cintura periférica, quer da capital, quer do Porto, porque são específicas. De qualquer forma, não existe balizas. Não há balizas de competências em que as câmaras sejam obrigadas a respeitar. Por outro lado, não existe uma política como se calhar existia antes do 25 de Abril, e talvez seja um ponto negativo, que era a questão das estradas de Portugal. As estradas funcionavam segundo, digamos, o Ministério das Obras Públicas, com os diversos organismos que estruturavam, digamos, toda a rede viária. E praticamente as autarquias juntas tinham os caminhos, digamos, locais, meramente locais, não intervinham na rede
interdistrital ou municipal não intervinham em todas essas áreas. O que acontece é que, neste momento, o que é que nós temos? Temos toda uma série de competências dentro dos municípios, em que o Estado ou os Estados de Portugal desenvolve uma determinada estrada, e, por exemplo, que há relativamente poucos anos podia ser daqui até Castelo Branco, entrava-se da segunda circular à estação das Portagens, não se parava em lado nenhum. Não havia uma única cartão, não havia um único sinais de trânsito. A dada altura, houve, digamos, na zona de Vila de Rei, quem introduzisse lá uns sinais. Porque entenderam que, para não fazer um desnivelamento, na estrada, na prática, liga vários concelhos e atravessa vários distritos, entendeu que ali havia de colocar sinais. E nós apanhávamos numa estrada, portanto, tecnicamente, é uma estrada que liga, digamos, intermunicipal, e acabamos por encontrar, hoje em dia já, vários sinais, obrigando a reduções de velocidade, que eram rotundas, que é o fascínio dos autarcas. Há rotundas por todo lado, do norte a sul de Portugal, é verdade. E para além desse aspecto, há outros que são intrínsecos, que porque todos os autarcas gostam sempre de deixar a sua marca, a sua decisão, o seu despacho, é a história das circulações, em que se gasta mais, prejudica-se o ambiente, gasta-se mais porque anda-se a fazer autênticas gincanas em determinados locais, porque um determinado autarca resolveu deixar a sua marca na cidade. Então a sua marca é poluição e é mais não sei quanto tempo para chegar a casa. São aspectos negativos, por exemplo, mas podemos avançar por outros, creio que não. Rui Francisco, em relação à distribuição de verbas, há críticas que se levantam sobre os critérios que pautam a distribuição de verbas pelas diversas autarquias locais. Também comunga dessas críticas ou acha que os critérios são os melhores? Helena, se me permite um minuto para fazer um enquadramento, porque começou por referir as questões negativas e esta segunda ronda tinha muito a ver com isso. E o enquadramento que queria fazer é o seguinte: nós não podemos confundir o poder local e aquilo que é na sua gênese e que corresponde àquilo que já aqui dissemos com os protagonistas. Porque é fácil quando queremos dizer mal de alguma coisa na gênese, no global, e focarmos a questão dos maus exemplos e dos maus protagonistas. E eu recuso-me a fazer isso. O poder local tem aspectos muito importantes, como aqui já referimos. Tem naquilo que é a prossecução dos seus objetivos, lacunas, e mais do que isso, tem uma permanente necessidade de aprofundamento de si próprio, do poder local, e isto tem fundamentalmente a ver com conseguirmos ir mais longe no exercício da democracia participativa. E depois tem, naturalmente, protagonistas no poder local, que são eleitos pela população, e que, como são eleitos, podem sair de duas maneiras, ou por via do voto popular, ou por via de processos que, no contexto da justiça, assim se entenda, e nos últimos anos temos tido alguns exemplos disso. Portanto, este é o primeiro enquadramento. Eu recuso-me a falar de um poder local pigmentado por bons e maus intérpretes. O poder local é aquilo que nós aqui já dissemos. O voto popular, o escrutínio direto da população e um tremendo desenvolvimento que se refletiu no nosso país. Há, no entanto, aspectos que no exercício do poder local têm e devem ser corrigidos, mas, como disse, tem mais a ver com as orientações políticas e ideológicas de quem governa do que propriamente com o poder local. Acho que há uma grande confusão no poder local democrático, nos agentes e nas autarquias, que é a fácil extrapolação por motivos eleitoralistas se faz das competências das autarquias. Não é? Eu não gosto de recorrer a exemplos que são conhecidos, mas há autarcas que, à beira das eleições, distribuem frigoríficos e eletrodomésticos à população, num claro exercício de extrapolação daquilo que são as suas próprias competências. E que são eleitos e que são reeleitos. É verdade. E que agora só serão reeleitos. É verdade. Mas isso, a democracia tem destas coisas. Os fenómenos de massas são interessantíssimos de estudar precisamente por isso. Mas até aí nós não podemos ser democratas para algumas coisas e deixar de ser para outras. Se aquelas pessoas entendem
eleger, reeleger aquelas pessoas, estão no seu pleno direito, e esse é o exercício da democracia. Nós podemos escolher o bom ou o mau. À partida, se são reeleitos, é porque merecem ser reeleitos, digo eu. Pois é um fenómeno difícil de explicar, mas se calhar sou obrigado a concordar consigo, não na parte do merecem ser eleitos, mas pelo menos na legitimidade que têm para continuar a governar. Essa é indiscutível. Essa é indiscutível. Essa é indiscutível. Mas eu vou-te só dar este exemplo naquilo que é a questão das competências, que já aqui foi muito falada. Eu entendo, e o meu partido entende, que há pilares do funcionamento do Estado que não podem nem devem ser descentralizados. Falo da justiça, da educação, da saúde e da segurança. E estes são atividades do governo cujo projeto de desenvolvimento tem que ser nacional e tem que ser uno. E o que nós temos verificado nos últimos tempos é que os sucessivos governos têm tentado passar para as autarquias competências nestes domínios que resultam em variedíssimas coisas. Numa incrível e gritante assimetria regional, porque umas câmaras aceitam competências nestas áreas, outras não aceitam, e porque coloca as autarquias num tipo de concorrência que não é democrático, que é só isso mesmo, concorrência. Nós, ultimamente, temos ouvido aí muito, na terminologia dos autarcas, muitas vezes o termo concorrência. Não, o meu conselho tem que ser concorrente, o meu conselho tem que ser competitivo. E eu acho que quando se entra por aqui, alguma coisa está a falhar. E aí está a chegar à minha questão em relação à distribuição de verbas. Há aqui alguma competição entre as autarquias? Pelo menos as que se queixam, que recebem menos. Não, até porque há aqui uma falácia. É porque as autarquias que aceitam algumas competências muito facilmente se arrependem. Porque, infelizmente, as transferências da Administração Central para as autarquias que devem acompanhar estas competências ou não vêm, ou vêm tarde, ou vêm em condições que não são capazes de cobrir o necessário investimento. Em Odivelas temos casos desses, onde o Partido Socialista aceitou competências na área de educação e que hoje, palavras da Presidente de Câmara, está numa situação complicada de concretizar aquela competência porque não vêm os fundos da Administração Central. Então posso depreender que concorda com o João Pela quando o João Pela fala que falta mais responsabilização. Não, a responsabilização é política e é democrática. A responsabilização resulta daquilo que os eleitores de 4 em 4 anos decidirem para escolher os seus representantes. Eu concordo que nós passamos o 39º aniversário do 25 de Abril com o Presidente da Câmara a dirigir a cadeia. Não concordo com isso. Então? Não concordo com isso. Vamos lá ver. Nós temos um ordenamento jurídico. E se há coisas em que o 25 de Abril também foi importante para o país, foi a separação de poderes. Nós temos leis emanadas da Assembleia da República e temos os tribunais que as devem fazer cumprir. Não é? E dentro deste ordenamento jurídico, as pessoas devem ser condenadas e prevalece, naturalmente, a presunção da inocência. Eu não quero crer que vivo num país onde um criminoso dirige uma Câmara Municipal a partir, um criminoso, e aqui o criminoso, alguém que comete um crime, dirige uma Câmara Municipal ou um órgão qualquer a partir de uma qualquer prisão ou estabelecimento prisional e ainda defendo o funcionamento das instituições e sobretudo esta separação de poderes, porque quando a política se mistura com a justiça é complicado. Aliás, a política aqui, misturando-se com a justiça, mas olha, vamos lá não deixa de ser um bom Presidente de Câmara, estamos a falar de Isaltino Moraes. Vamos lá ver, eu não quero citar nomes, mas um Presidente de Câmara que utiliza o seu estatuto enquanto Presidente de Câmara para tráfico de influências ou outra coisa qualquer, que saia da esfera estrita daquilo que são as competências de um Presidente de Câmara, é óbvio que eu tenho que condenar. E é óbvio que fico muito triste se a população o eleger, como fico triste quando a população reelege uma Presidente de Câmara que tinha um saco azul enorme para gerir em função das suas conveniências políticas e eleitorais. E isto, de facto, esta é a principal lacuna. É porque eu não falo em responsabilização, a responsabilização resulta do ordenamento jurídico e tem que ser feita. Não falo da fiscalização, porque essa tem que ser exercida pelas populações através do seu voto. Falo sim pela falta de competência
de competência de muitos e muitos autarcas que temos ainda no país. Quando se confundem competências que são, já se falou aqui de dinheiros e de verbas, eu não posso concordar com um tipo de gestão municipal que, fazendo uso daquilo que são os seus recursos, utiliza-os para a prossecução de competências que são da administração central. Não posso concordar, em muitos casos, em prejuízo da concretização daquilo que são as suas próprias competências. É com este modelo de gestão... Está a falar dos carros de polícia? Estou a falar, por exemplo, dos carros de polícia. E estou a falar de outros investimentos que são feitos na área da educação. E aqui não entremos em terrorismos intelectuais, porque ninguém impugna, pelo menos mais do que eu, pela democratização do ensino, e reconheço nas câmaras municipais uma capacidade criadora de mais-valias na área da educação muito interessante, e tiro daqui as questões que têm a ver com os projetos pedagógicos, onde muitas câmaras municipais já enverdaram, e que eu acho que devem ser projetos nacionais, porque, fazendo a ponto para as questões da competitividade, eu não posso concordar com uma criança com 10 anos que chega ao segundo ciclo, chegue em condições diferentes do ponto de vista pedagógico de outra criança com a mesma idade, seja de Freixo da Cinta ou Lisboa, porque naquele concelho existiram mais condições para ter mais uma EC, ou existiram mais condições para ter um equipamento desportivo. Isto é colocar em causa todo o edifício educacional de um país. Isto é colocar em causa aquilo que deve ser o crescimento normal, democratizador e com harmonia daquilo que são as nossas crianças e as gerações vindouras. E o que se verifica hoje é isso mesmo. Onde há melhores condições porque as câmaras investem, há um processo que corre bem. Onde há piores, porque os autarcas decidem investir em outras áreas, decidem renovar a frota de 6 em 6 meses, decidem renovar o mobiliário de X em X tempo. Aí, não havendo condições para o desenvolvimento de outras tarefas, coloca-se em causa, de facto, uma coisa que é fundamental, que é a educação. Eu tenho, de facto, muitos reparos em relação à forma como é conduzido todo o projeto educativo no país, não só de agora, e temo muito que as autarquias, ao entrarem nisto, estejam a criar condições para termos crianças, daqui a algum tempo, com experiências do ponto de vista pedagógico completamente diferentes, entrando num ciclo em condições muito desiguais, e isso é muito perigoso até para a própria democracia e o exercício da cidadania dessas pessoas. José Barão das Neves, pegando aqui então nesta última deixa do Rui Francisco em relação às desigualdades que podem advir do investimento ou da falta dele por parte das autarquias, eu pergunto-lhe... Quando o Ministério chega ao pé de uma autarquia e diz: vocês têm necessidade de ter mais uma esquadra, é reconhecido pela população esta necessidade, faz falta, mas ao fazeres arranjam o terreno e constroem ou então nada de esquadra, portanto está tudo dito em relação àquilo que é a orientação estratégica de todo um país para o seu desenvolvimento. Deixa-me só concluir a minha questão. Muitas vezes o investimento e na educação também, e não só, obviamente, também gera um grande despesismo nas câmaras. E o despesismo normalmente é visto de uma forma negativa. Para as populações, muitas vezes é o que menos importa, porque querem é ter as condições necessárias para as crianças andarem. Há limites. Mas deixa-me pegar só neste exemplo que acabamos de ouvir em relação à educação. E porque foi agora aqui focado o caso de Odivelas. Eu não me parece correto que o Estado, eu quando digo o Estado, digo a figura central, o Estado, faça um acordo com uma Câmara Municipal a dizer: você vai gerir as escolas e vai ter estes meios para gerir as escolas. E a seguir, esse mesmo Estado depois não cumpre com aquilo que diz com a autarquia local. Portanto, aqui, seja o Presidente da Câmara do PS, da CDU ou de qualquer outro partido, do PSD ou do CDS, está a ser enganado pelo Estado Central. E, portanto, esta é que é a grande questão. Aqui não há Presidente de Câmara nenhum que possa valer. Porque a partir do momento em que o Estado Central não se comprometer e não fizer aquilo que se comprometeu, e esse Estado Central já não é de agora, já vem de há uns aninhos atrás. Em relação ao despesismo e à questão que me coloca, eu no outro dia vi uma reportagem que achei engraçadíssima. Está na moda agora, chamadas... Portugal não é uma questão de moda, mas Portugal tem, graças a Deus, uma série de praias fluviais. E no sítio onde não havia praias fluviais, os presidentes de Câmara, por esse país todo, fora começaram a fazer piscinas com ondas. E outro dia vi uma reportagem engraçada. Há um município em Portugal, que eu confesso que não sei quem é a pessoa que está à frente, que partido é que é, portanto não estou a ser hipócrita, não sei,
que fez uma piscina com ondas. E aquilo foi um sucesso este ano. As pessoas faziam 200 km para ir à piscina com ondas. Acontece é que, a 200 metros ao lado, está lá a piscina municipal que o Sr. Presidente da Câmara tinha mandado fazer há 8 anos atrás e que agora está às moscas. Isto é despesismo. Isto é despesismo. Chamem-lhe aquilo que quiserem, mas isto é despesismo. Estamos em ano de E, eleições. portanto, eu não sei... Esta piscina já tem alguns anos. Já tem alguns anos. Mangualde, não é? Deve ser de outras eleições. De outras eleições. Mangualde. Isto é despesismo. meu amigo. É, gosto de Desculpa fazer lá. ondas. Isto é despesismo. Isto é despesismo. E este senhor não vai, com certeza... Eu aqui há bocado ouvi a senadora dizer que as pessoas... As decisões pessoais, as pessoas são vinculadas com estas decisões. A responsabilidade civil e financeira. Aqui leva-nos para outra questão. A Câmara de Odivelas, aqui há uns tempos, teve um problema ali com o protocolo de competências. O Rui vai ter que pagar isso, como Se calhar vereador. É? Sim. Seria a primeira vez em Portugal, se calhar, que se via isso, não? Agora, há aqui outra Se calhar coisa... vou. Vai, Estou na oposição. e votou contra. Não votei contra. Votou a favor. Não votei. Numa, em 2010, abstivemos e noutra votámos a favor. E vai ter que pagar isso. Pronto, Se for essa a decisão do Tribunal de Contas, mas há aqui uma questão que é importante. eu não vou Eu não pagar, sabia. não tenho. Estamos a falar de muitos milhões. Que eu já prometido que eu levo um maço de tabaco. Eu levo um Não, maço muito de tabaco. obrigado. Eu levo um maço de tabaco. Não é, está a ver, não é o tipo de autarca que. Mas que há quer aqui a uma partir questão, por muito- da cadeia. por muito que eu Está a propor um suborno. Eu concordo com aquilo que diz. Nós não podemos olhar para os autarcas e dizer os autarcas são os corruptos. De forma nenhuma podemos dizer isto e há pouco também frisou isso. Agora, há uma coisa que eu sei, é que todas as pessoas que têm sido presas até hoje em Portugal são autarcas. Só autarcas nas São cadeias? autarcas? Não. Quer dizer que todas as pessoas que quisessem cargos políticos. Não vimos um secretário de Estado ser preso. Quer dizer, agora está lá um que foi ministro, mas não está preso porque foi ministro. Está Mas preso isso, porque foi isso presidente. poderá ter outros contornos. Para Pois uns pode, tempos. pois pode. Poderá ter outros Por contornos. isso é que eu estou a colocar aqui. Eu sei. Porque se calhar havia pessoas que, infelizmente, tinham outros motivos para lá estar e não estão. Agora, eu vi o Presidente da Câmara, penso eu que foi da Guarda aqui há uns anos ser preso. Uhum, exatamente. Eu vi o Presidente agora da Câmara Municipal de Oeiras, o Isaltino Moraes, ser preso. E, portanto, as pessoas estão ligadas. Depois vejo casos. Pá, eu estou a falar daquilo que quando eu estava no CDS, nos meus tempos de CDS, o Avelino Ferreira Torres, que eu conheci de gingeira, pá, era a coisa que fazia as coisas mais mirabolantes que podia existir. Verdade. Se eu fosse do CDS, ele arranjava uma casa lá com os trabalhadores lá da Câmara Municipal. Pá, estas coisas não se passam com certeza só com o Avelino Ferreira Torres. Portanto, este conceito de democracia que às vezes, e por isso é que se criam, que é, agora vamos às fases negativas, as elites. A justiça não chega a todos. Quer dizer, aqui não é uma questão propriamente de, como diz aqui o vereador Francisco, de grandes casos de tribunal, mas criam-se aqui elites do poder local. Criam-se, quer dizer, o poder local... Então, acha que uma pessoa que utiliza, só para perceber, uma pessoa que utiliza recursos da Câmara e que os coloca em benefício de ele próprio ou Devia de ir a tribunal. terceiros, Devia ir a tribunal. claramente. Devia de ser condenado e perder o mandato. É peculato de uso, Devia ser claramente. perder o mandato. Não, é só para eu tentar perceber. Não ficou claro. Então, é que sabe, eu que eu tive de férias já não estou... Mas ao fim de quantos anos? Ao fim de quantos mandatos? O quê? Que devia de perder o mandato? Devia de perder de imediato. Quem faz essas aldrabices devia de perder logo. A justiça como está em Portugal, é ao Pois, fim de não mas sei quantos anos isso é Vamos outra saber questão. das Neves, mas Vamos- a figura do autarca está de alguma forma mais fragilizada comparando com outras figuras políticas? Fica fragilizada. Porque todos nós conhecemos situações. Agora, é preciso ver o número de autarcas que existem neste país e quantos é que foram condenados até agora por corrupção. Agora, sabe o que é que acontece? Mas são os únicos, são os Mas autarcas. sabe o que é que acontece? Eu agora tenho que atacar os jornalistas. Tenho que falar diretamente para si. Esteja à Uma vontade. notícia negativa vende sempre. A positiva nunca vende. Já, nunca mais ouvimos falar ali do Sr. Relvas. Já pediu admissão. Já não interessa essa notícia. Já não aparece. Sabe quantas licenciaturas, como é o caso do Relvas, é que estão na Lusófona, que foi a faculdade onde eu me licenciei? 90. E os outros? Porquê é que não vamos buscar os outros? Talvez fossem bons buscar os outros. Sabe porquê? Porque abrange os partidos todos. Mas está a fazer uma acusação séria à Abrange Universidade os de partidos. Lusófona. Vejam, olha, entrou um senhor comigo para a Lusófona no ano em que eu entrei. Eu fiz a minha licenciatura ao fim de 4 anos. Ele, ao fim de 4 anos, dava aulas. Eu estou a dizer isto, pode estar gravado. Eu sei o que é que estou a dizer.
Portanto, não é só o relvas. Agora, o que vende é o negativo, vende o autarca que cede terreno. Agora, casos como aquele senhor dos eletrodomésticos, que vai comprar um terreno desgraçado a um senhor que lhe vende o terreno porque no PDM não podia urbanizar. Vende o terreno por 500 mil euros, altera o PDM num dia e no outro dia a seguir vende por 5 milhões. Onde é que este homem devia estar? Está a falar de Valentim Loureiro. Agora ficou claro. Onde é que ele devia estar? Devia estar preso. Eu agora tenho que dizer assim, que é para o Rui Francisco. Agora, mais aspectos negativos. Inventou-se uma coisa que se chama empresas municipais. Olha, eu esta semana li, a propósito disso, um comentário na rede social, que há pouco aqui falámos em off, que era os alunos de Odivelas terem que ir para fora, quando nós temos aqui a municipal e podia fazer peças de teatro para os alunos. Vocacionar isso para o ensino. Até porque se o ensino é uma responsabilidade da Câmara, a atividade da municipal devia estar articulada com aquilo que é o ensino no nosso concelho. Isto é uma crítica que eu deixo. Agora, as empresas municipais foram das coisas mais prejudiciais, em alguns casos, não em todos, foram das coisas mais prejudiciais que se inventaram em termos de poder local nos últimos anos. E acha que têm desvirtuado o caráter participativo completamente. da democracia? Alguém dali que está lá eleito? Agora é a minha vez de dizer, aqueles senhores que estão a dizer, havia pessoas, agora já não, mas aqui há uns anos, como presidentes de empresas municipais ganhavam mais que presidentes de junta. Sabe para que é que serviam as empresas municipais? Para arranjar emprego para os candidatos dos partidos que não eram eleitos. Eles não eram, concorriam, não eram eleitos, depois eram colocados lá como avança. Agora, estas questões é preciso ser muito claro em relação a isto. Estas questões, a lei tem 30, o poder local tem 39 anos. É preciso alterá-lo. Uma Assembleia Municipal, nós íamos a Barcelos, tínhamos 89 presidentes de junta. Eu gostava de ver uma Assembleia Municipal daquelas, devia de ser bonito. Se tivessem lá pessoas como a Fátima Amaral, aquilo devia de ser bonito. Muito interventivas. Exatamente. Susana Santos. E há mais, hein? Não acabei. Mas pode Muito continuar. rapidamente. Não. Eu depois vou Muito rapidamente, não sei se vou ter tempo para mais alguma ronda. Portanto, já vamos acabar. muito rapidamente. Não, porque há aqui questões importantes que não falámos, que foi as autarquias locais, não é? Os aspectos negativos, os aspectos também que é preciso aqui dizer, as autarquias locais financeiramente estão completamente asfixiadas. Há aqui valores que é preciso. O país está em crise. Nós não podemos desassociar dessa matéria. A grande maioria dos partidos, o CDS, o PSD e o PS, assinaram um protocolo e que nos fez levar a que, em 2012, relativamente a 2011, foram menos 120 milhões para as autarquias locais. E se formos em 2012, em relação a 2010, foram menos 874 milhões. Isto é muito dinheiro. São cortes muito Isto é muito violento, é muito dinheiro. E, portanto, a grande maioria das câmaras municipais está, conforme se costuma dizer, com a corda no pescoço. Havia aqui mais coisas, mas... Muito bem, Susana Santos, temos que passar o testemunho. Em relação aos pontos negativos, quais são os pontos negativos que enumera do poder local? Eu, antes de mais, queria só dizer aqui ao Barão das Neves que a Municipalidade tem atividades para as escolas. Se quiser, pode consultar. Sabe que os meninos têm que pagar? Sim, Sabe mas são preços sociais. 5 euros não é um preço social. Isso é para o público. Não. Desculpe, Não é eu trouxe um exemplo, Susana, eu tenho um sobrinho meu, concretamente na escola Pedro de Alexandrino, visita de estudo, peça de teatro, na Municipal, e teve que pagar 5 euros. E foi tudo para a peça de teatro, se calhar temos que... Não foi para o transporte. Foi tudo lá para a Municipal. Relativamente aos pontos negativos, eu acho que já falámos aqui que não vale a pena estarmos a confundir a árvore com a floresta, exatamente. E eu quero já lamentar que tenha sido trazido aqui o caso do vereador Hugo Martins, que teve um problema na sua vida pessoal, que acho que não é chamado para aqui, para este fórum, e que ninguém tem nada a apontar relativamente ao exercício das suas competências enquanto vereador, e acho que é disso dos casos que falámos, e portanto eu quero deixar isto aqui muito claro. Relativamente falámos aqui em pontos negativos, que há uma Câmara Municipal, Ponte de Lima, que tem dinheiro a render. Eu, se calhar, o João pode achar que é um ponto positivo, eu se calhar questiono. Se calhar câmaras municipais que veem as necessidades, que veem as suas crianças, por exemplo, passar fome nas escolas, justifica ter dinheiro a render no banco? Será que é uma boa gestão uma Câmara ter lucro
Eu também questiono. Não é só Portanto, Ponte de Lima, a Amadora também. portanto, eu questiono. Eu questiono quando há necessidades aprementes, eu questiono que haja dinheiro no banco a Tem render. superávit. Portanto, uma Câmara Municipal, mesmo quando perde receitas próprias, quando perde receitas do Orçamento de Estado, quando, apesar de, já que falámos aqui do caso de Odivelas, estar a recuperar a sua dívida, eu questiono se não é importante dar 3 refeições escolares às crianças nas escolas. É um investimento de 2 milhões de euros. No fundo, É claro que não é a sua competência. E eu concordo também com aquilo que disse aqui o Rui Francisco, que portanto, há câmaras que abraçam as competências, há câmaras que não abraçam as competências e depois o Estado não é pessoa de bem. Mas é natural que as câmaras e que os autarcas queiram abraçar estas competências e queiram fazer mais. Quem disse fui eu, não foi o Rui Francisco. Também foi o Rui Francisco. Eu também disse. É natural que as câmaras queiram abraçar estas competências. É natural, porque querem o melhor para os seus municípios. E podemos ir questionar, podemos ir falar com as escolas do segundo e terceiro ciclo, que estão muito melhores, agora que são geridas de uma forma, o pessoal não decente e a questão dos edifícios, estão a ser geridos pela Câmara Municipal, têm muito mais sucesso, estão a ser muito melhor geridos, as coisas correm muito melhor agora do que corriam antes. Portanto, se a Câmara Municipal, por exemplo, não era a sua competência, mas não tivesse cedido os terrenos, agora não íamos ter novos centros de saúde na Ramada e na Póvoa de Santo Adrião. Se a Câmara Municipal não tivesse a pagar a renda da unidade de saúde familiar que agora está a funcionar na Ramada, não o teríamos. Portanto, Mas não eu teríamos concordando, porque o Governo está em negação com as suas próprias exatamente, competências. concordando com o Rui Francisco, que como eu já disse, concordando, que porque o Governo nega as suas competências porque o Governo não é pessoa de bem, eu vejo com naturalidade que o poder local assuma isso, porque lá está aquilo que eu disse. O poder local tem esta capacidade de estar próximo e de sentir de forma próxima quais são as necessidades. E depois, quando as tem perante si, não tem outra forma, e quando os autarcas são pessoas de bem, não tem outra forma senão tentar colmatar estas falhas. E depois o Estado não cumpre. Pronto. De facto, quando o Estado não é pessoa de bem, mas quando as autarquias veem as necessidades à porta, é natural que concordo também com a opinião que há muitas autarquias que estão com a corda na garganta de ideias discordantes. Concordo. Isto merece um debate, porque... Ficará para outro programa. Não, sabe porquê, Helena? Porque este discurso da Susana é um discurso que eu considero perigoso do ponto de vista da própria democracia, e obviamente que a Susana entenderá aquilo que eu estou a dizer. Porque a alienação de competências é o primeiro pilar para a confusão do funcionamento das instituições e do funcionamento da administração central e local. O município, o cidadão, tem a obrigação de saber o que é que a Câmara deve e não deve fazer. E esta perspectiva que é necessário a Câmara faz, tem um de 2 problemas, que é o problema do investimento poder ser direcionado não naquilo que é as suas competências, mas noutros sentidos, e tem ainda um problema maior, que é lançar, de alguma forma, desconstruir mentalmente para as pessoas e para os cidadãos aquilo que é importante. Porque os cidadãos em Odivelas, se calhar, porque têm 3 refeições, os meninos têm 3 refeições diárias, estes já não vão para a porta do Governo exigir que as crianças, todas elas, tenham que ter 3 refeições diárias. E isto é perigoso do ponto de vista do exercício da própria cidadania que nós todos devemos somos obrigados a dizer. Que um autarca não pode assistir para a vida sereno a crianças que desmaiam na escola. Não pode ficar para os escolados. E eu cada vez, por favor, senão ninguém e dizer só, Rui Francisco, deixe-me só acabar, compreendendo esta questão da educação e percebendo que, de facto, se calhar não temos o mesmo nível, crianças de um determinado concelho, se calhar não têm o mesmo nível, não têm acesso às mesmas coisas que outras de outros concelhos, acho que devemos todos tentar um patamar superior e tentar nivelar por cima e nunca por baixo, porque o nivelar por baixo não vamos dar atividades de enriquecimento curricular, porque nem todos podem ter da mesma maneira, estamos a nivelar por baixo e depois ninguém tem. Eu acho que aquilo que devemos tentar é sempre nivelar por cima. Portanto, eu entendo perfeitamente esta apetência dos autarcas que não podem ficar indiferentes àquilo que são as necessidades. Não, e o próprio Rui tem casos. O seu Presidente de Junta disse aqui no último que quando não faziam, fazia ele.
Pois. O Sr. Presidente É da Junta de normal. Freguesia disse isso aqui. É normal que Quando não faziam, fazia eu. Eu ia lá, limpava a ribeira, deitava fogo. Pois, Aliás, o António, o colaborador aqui, o António até disse, mas deitava fogo, isso até é um bocado poluente. É mais poluente os carros e tal. Ele só fez aqui uma coisa que eu não gostei. Não sabia onde é que era o bairro do Barruncho, disse que era em Odivelas, e não é. Eu fico a saber que o bairro do Barruncho era Póvoa de Santa Maria. E disse outra que também, mas isso não interessa. Agora, em relação àquilo que disse, eu concordo com aquilo que disse. Acho que é preferível, Rui, a Câmara dar as 3 refeições do que não fizer nada. Eu não. Sim, vamos mas lá um ver. investimento com cada criança, que Desculpa. chega muitas vezes a ultrapassar o valor que o próprio pai oferece para toda a família, o pai ou a mãe, quando muitas vezes estamos a falar acima do ordenado mínimo nacional, o custo hoje em dia por aluno nas escolas, se somarmos todos os investimentos, tudo aquilo que se gasta, é um valor perfeitamente louco. Pois, calhar, o Não problema tem deste nada governo a é ver. olhar para a educação como um custo e não como um investimento. Sim, mas a O questão investimento na em prática educação quer dizer, nunca é então, demais. não se paga, digamos, como ordenados os governos, minimamente aceitáveis e carrega-se, tributa-se os cidadãos até dizer chega. E a seguir vai-se dar, só porque as crianças é o melhor que nós temos do mundo, quer dizer, o Estado investe mais nas crianças do que se calhar paga ao pai que está a trabalhar para o Estado. Pois, mas Não isto é faz uma questão sentido. de atribuição e se calhar era um debate ideológico, não caberia aqui com Mas certeza. eu só quero teríamos deixar isto. opiniões muito Só quero diferentes. deixar Estamos isto aqui a claro. ficar claramente Eu sei, equilibrados. O lado eu esquerdo sei, está a Helena. ganhar, como é Eu que sei, é? Helena, mas é Esquerda. importante que fique claro isto. A questão das refeições, e eu estou perfeitamente à vontade porque votei sempre a favor desta decisão, eu lancei a questão para reflexão. É porque nós temos todos a responsabilidade de educar também politicamente e civicamente as pessoas. E as pessoas têm que saber, em cada momento, olhar para o edifício institucional e democrático e saber quem deve fazer o quê. 3 refeições, acho muito bem. E acho que a Mas administração deixe-me central... só, eu já ouvi isto Muito 2 vezes, rapidamente. deixe-me só dizer que... Mas eu também acho uma coisa, Rui Francisco, permita-me, porque há pouco disse que o cidadão deve. O cidadão também deve uma coisa, que é que os partidos, de uma vez por todas, saiam das Assembleias Municipais e vão à população durante os 4 anos. Não é só nas alturas das eleições que os grupos desportivos são... Eu estou à vontade porque eu sou presidente de um grupo desportivo. E durante 4 anos, aquilo temos 3 anos em que os partidos não saem da Assembleia Municipal. E depois, quando se aproximam as eleições, as pessoas são... Praticamente todos os dias somos confrontados com pedidos para os partidos políticos lá irem. E eu isto condeno e sempre condenei. E acho que é uma abertura à sociedade que se impõe, assim como a questão da alteração da lei. Como os orçamentos participativos e o exercício da democracia participativa. Muito bem, agora vou voltar-me aqui para o lado direito, até porque tenho outra questão que não tem tanto a ver com a questão do despesismo e com a questão da gestão financeira do poder local, tem a ver sim com a limitação de mandatos. O que se veio a verificar nestes últimos anos no poder local foi que começaram a nascer os dinossauros das autarquias. Ficou um termo muito generalizado, o termo dos dinossauros. Qual é a opinião da Susana em relação à limitação de mandatos? Faz sentido, não faz sentido? É negativo, é positivo? Faz sentido e o Partido Socialista está perfeitamente à vontade nesse debate, porque esteve na gênese da questão da limitação de mandatos, porque acho que ser autarca ou ter algum cargo político não é ser, portanto, é estar durante algum tempo, prestar o seu serviço público e depois dar lugar também a outros. Portanto, acho que a limitação de mandatos é perfeitamente justa e equilibrada. E acho que 3 mandatos é o suficiente. E o Partido Socialista tomou também uma decisão de não recandidatar nenhum dos seus autarcas em limite de mandato. Portanto, é uma decisão perfeitamente nobre e justa e, portanto, e agora os tribunais também estão a dar razão. Eu lamento que a Assembleia da República queira ter mantido esta legislação na dúvida e que podia ter feito a clarificação, acho que não o fez, provavelmente na altura já a tentar empurrar para a frente e, portanto, e agora não o fez e eu lamento que todos os partidos, todos aqui, neste caso todos, não tenham de uma vez por todas feito esta clarificação, que acho que esta clarificação tinha que ser feita na Assembleia da República e não nos tribunais. Marco Pina, é uma questão sensível para o PSD, a limitação de mandatos. Qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião é a seguinte.
É negativo, é positivo? Não, para as outras eu leis locais? entendo a questão da limitação dos mandatos, até porque sou um defensor da renovação dos cargos dirigentes. Acho que só com a renovação dos cargos dirigentes se consegue ter uma democracia mais capaz. Porque pessoas que se perpetuam nos cargos por tempo exagerado criam uma certa dinâmica que pode trazer alguns fatores constrangedores, até porque, se vermos, e já aqui disse uma vez, um livro que se chama A Lei de Bronze da Oligarquia, verificamos o desvirtuar daquilo que se quer que seja a função de um dirigente político, de um dirigente de um cargo público. No entanto, da mesma forma que defendo isto, percebo a outra parte em que, num regime democrático como estamos, não sejam as pessoas a avaliar essa situação, porque, em última instância, é o eleitor que deverá decidir se aquela pessoa Exatamente. é capaz ou se está em condições de tomar o cargo para o qual se candidata ou não. Temos aqui uma situação que é... Também se vier por isso em relação ao Presidente da República. Não, então. a todos, porque a questão é esta. Eu para Em já relação defendo... Em relação ao Presidente da República, também se vier por isso. E então. uma vez que falo da questão dos cargos dirigentes, A Constituição altera-se. falo que é transversal a todas as pessoas que ocupam cargos públicos. Desde o Presidente da República, aos deputados, Exato. aos vereadores, ao Presidente de Câmara, ao Presidente de Junta, aos gajos... Para mim não faz sentido que sejam só os Presidentes de Câmara e de Junta. Um vereador pode lá estar a vida inteira. Acho que devia ser extensível Não a lembro outros de cargos. Mas da mesma forma que entendo isto, percebo que haja alguém, ou outras pessoas, neste caso possivelmente as pessoas que não que estão restringidas a este exercício pela respectiva lei, de defenderem que em última instância deviam ser os eleitores a ter esta palavra. Eu percebo pode ser um pouco ambígua e um pouco controversa esta confluência destas duas ideias. No entanto, eu percebo, defendendo que deve haver uma renovação dos quadros, percebo também que haja este constrangimento por parte de outro tipo de pensamentos. Relativamente às outras questões que abordámos, queria dizer que, para mim, imagino que sou o presidente de uma junta e que me deparo com uma situação que não está resolvida e que é da competência da Câmara Municipal. Uhum. Em primeira instância, temos que dar nota daquela situação que está anómala ao órgão que tem competência para resolver a situação. Agora, eu não posso ficar ad eterno à espera que aquela situação seja resolvida. E se aquela situação não for resolvida, dentro do quadro da junta de freguesia, que tem as limitações orçamentais que nós todos conhecemos, acho que deverá ser feito tudo o que seja ao alcance. Imagino, a questão da pavimentação que nós verificamos que está de alguma forma deficitária no Conselho. O primeiro a ter noção disso é o Presidente da Junta. É, porque está mais perto, mas neste caso é Está a mais Câmara, perto da população e é a das Câmara que cabe políticas esta da competência, não é? população. O Presidente alerta para este facto, não é? Mas poderá a autarquia não ter capacidade naquele momento para dar a resposta. Para intervir. E nós vamos ficar com a população eternamente a sofrer este dano sem fazer nada. Portanto, essa limitação de competências, a seu ver, é um aspecto negativo do poder local de hoje em dia. Eu, no programa em que abordámos esta questão, disse que foi penoso para o município a avocação deste tipo de competência à Câmara Municipal. Porque acho que as freguesias, na altura em que o protocolo previa, fossem as freguesias a fazer este tipo de função, esta função era feita com mais eficácia. Penso que sim. Acho que isto é visível. Mas pronto, isto só para dar nota de que, por vezes, apesar da lei não estar do lado do autarca, neste caso do Presidente de Junta, porque não é competência do Presidente de Junta, acho que o Presidente de Junta, se conseguir fazê-lo, se tiver orçamento para fazer, uma vez que não teve resposta, acho que deve fazer. Isto, claro, cada caso é um caso, não vamos pôr aqui com situações megalómanas, não é? Relativamente às questões negativas do funcionamento das autarquias locais e do nosso sistema, há efetivamente lacunas que têm que ser debeladas. E cingindo-me à questão das leis, porque são as leis que regem este edifício, há leis que têm que ser alteradas. A lei do financiamento, a lei das finanças locais, a lei da reforma administrativa, que neste caso nós temos agora, nas próximas eleições, um quadro que vai ser alterado e que, quanto a mim, deveríamos ter ido muito mais além daquilo que fomos, porque esta questão da regra e esquadro faz-me algum tipo de confusão, porque acho que poderíamos ter ido mais longe com a questão dos limites administrativos e, efetivamente, se calhar tínhamos algum ganho, porque nós sabemos que o nosso mapa administrativo não é um mapa administrativo possivelmente mais capaz. Podiam haver, como houve em alguns concelhos ou em alguns municípios, como o caso da Amadora, que se antecipou a esta situação e alterou o mapa sem grande alarido por parte quer da população, quer dos agentes políticos que estão na Amadora. Eu penso que devia ter que haver aqui uma situação mais profunda, mas eu também entendo os constrangimentos que são inerentes a isso,
Porque dou-lhe o exemplo de duas situações, por exemplo, que confluem entre a freguesia de Famões e de Odivelas, em que para mudar o limite administrativo de meia dúzia de metros quadrados ainda não se chegou a um entendimento. Imaginem-se se houvesse um bairro a passar por uma freguesia ou outro bairro a passar por outra, possivelmente a confusão que isto ia dar e o tempo que isto iria arrastar-se. Agora, defendo que, efetivamente, esta reforma administrativa foi uma reforma administrativa que foi um pouco de chofre e que devia ter tido em conta outro tipo de critérios, não só estes critérios que foram contemplados. Portanto, defende uma reforma profunda da administração Eu local. defendi uma reforma maior, é óbvio, porque toda a gente, e penso que somos unânimes em reconhecer, que ela é necessária. Agora, os critérios que estão inerentes à mesma, poderão algumas pessoas discordar das outras. Agora, penso que a reforma é necessária. Se calhar não era esta reforma que se pretenderia, era outra mais profunda, mas esta reforma teria que se fazer no nosso país, como outras reformas que terão que ser feitas. Relativamente à lei eleitoral autárquica, acho também é uma reforma que terá que ser feita. Quanto a mim não faz sentido haver para o município 2 eleições e para a freguesia 1 eleição. Acho que, da mesma forma que para a freguesia há uma eleição, para o município devia ter também uma eleição. Não faz sentido haverem 2 órgãos eleitos, porque depois temos na lei situações completamente caricatas e depois temos juristas, uns a defender uma coisa, outros a defender outra. Dou-lhe o exemplo. A segunda lei diz que, no caso do município, a Câmara Municipal responde perante o órgão deliberativo. Segundo Freitas do Amaral, diz que, neste caso, uma vez que um órgão é responsável perante o outro, um órgão tem o poder de destituir o outro, quando não é verdade. Não tem. Como é que um órgão democraticamente eleito vai destituir outro órgão democraticamente eleito e quando na lei nem sequer é prevista essa situação? Porque não são tidos em conta os mecanismos necessários no caso de acontecer, imagine, uma moção de censura que não tem eficácia no caso do município, se não vêm os mecanismos subsequentes, é porque efetivamente o legislador não quis que esta situação tivesse eficácia. Logo aqui temos uma série de critérios e de fatores que são ambíguos e são discussões que deveriam sair da própria doutrina e passar acho que sim, acho que fazia todo o sentido. Diria também que esta situação é uma realidade, falei também dos limites administrativos e da questão da reforma administrativa também é uma realidade. E agora a outra situação que é particularmente que me afeta um pouco é a questão da participação. Nós, através do 25 de Abril, permitiu-nos participar ativamente, coisa que não nos era concedido. Neste momento, nós temos um edifício democrático um pouco debilitado. Temos aquela questão de toda a gente pôr em causa, não só os autarcas são agentes políticos, não é? Mas todo o edifício em causa. Porque, na boca de toda a gente, os políticos são os bandidos. Porque, efetivamente, e diga-se de passagem, que muita gente tem razão para dizer isto, porque efetivamente foram defraudadas em muitas expectativas que lhes foram criadas. Agora, nós não podemos tomar todos, ou seja, não podemos censurar todos pelo comportamento de alguns. Mas nesse aspecto tenho que dizer o seguinte: a população, com os mecanismos que lhe foram facultados através do 25 de Abril, terá efetivamente que participar mais. Isto é imperativo. Terá que participar mais. Se lhe são concedidos posições a ter organismos a recorrer, mecanismos que as pessoas podem se agarrar para melhorar a sua qualidade de vida, esses mecanismos têm que ser levados a cabo por essas pessoas e essas pessoas têm que ter atenções muito mais consentâneas com aquilo que pretendem. Então, acha que a população, que as pessoas não têm participado tanto quanto poderiam? Em termos de participação, há aqui um déficit de cultura democrática, as pessoas que participam muito pouco. As pessoas ao longo dos anos foram desistindo dessa participação, talvez desmotivadas, ou desiludidas com o poder político. Mas as pessoas têm que ter noção de uma coisa, é que só poderão mudar o sistema que... ou seja, as pessoas são críticas perante um sistema, só o poderão mudar se participarem. Deixa-me, dá-me licença. O Marco é presidente da Assembleia de Freguesia da Pontinha. Sim. Na sua Assembleia de Freguesia, as pessoas quando vão à Assembleia de Freguesia falam no princípio ou no fim? Falam no princípio. Olha, os meus parabéns. Falam no princípio. Olha, os meus parabéns. Antes do período. Os meus parabéns. Pois, quer dizer, não. É a voz da população. É porque eu se calhar, se for à minha freguesia, tenho que ouvir falar sobre a noção de censura da intervenção dos Balcãs. Sobre o passarinho no Algarve que faz que não se pode fazer uma autoestrada. E quando quero falar sobre os meus problemas locais, percebe? Fala ao 3 anos. Exatamente. E a sensibilidade dos políticos para isso, a sensibilidade dos políticos para isso, não era preciso eu estar a dizer aqui. As pessoas diziam, olha, Assembleia de Freguesia da Ponta. Isto é uma questão de sensibilidade, mas a questão é esta. E mais, e tem que dizer nas Assembleias Municipais sobre o que é que vou falar.
Não, quer dizer, na Assembleia fez isso, não se... A Assembleia Municipal. Ok. Para me inscrever tenho que dizer o que é que vou dizer. Portanto, as pessoas terão que ter Deixa-me mais para- voz, mas por outro lado usufruir mais dos mecanismos que têm até digo assim, para o fazer. a participação das pessoas é essencial, porque aqui não se poderá ter a percepção de que há o nós e os outros, porque os políticos são bandidos, os outros as pessoas não são, porque os políticos são uns de nós, ou seja, Somos nós todos. somos nós todos, porque Todos nós um somos agente políticos. político vai para um determinado cargo, sai da sociedade civil. A sociedade que nós temos, não é que cria este tipo de personagem. E se nós estamos contra este tipo de personagem, estamos contra aquilo que é a nossa prática, não é? E a nossa conduta. E se nós todos contribuirmos para podermos mudar este tipo de Estado, quanto melhor. O 25 de Abril permite às pessoas alterar este tipo de Estado. Porque Está permite quase a fazer um apelo ao voto nas próximas Não estou a eleições. fazer um apelo ao voto, estou a fazer um apelo à participação. À participação, Porque as pessoas, exatamente. e não é só ao voto, as pessoas Com a podem... participação. O associativismo, que ainda há pouco falava, é uma questão importantíssima. As pessoas podem participar de toda a forma neste momento, não é? Poderão estar envolvidas em movimentos independentes, em associações culturais, em associações cívicas, em associações desportivas. Podem, da forma que acharem mais pertinente e que se identifica melhor, participar em determinadas situações que possam possibilitar a melhoria de todo este sistema em que nós vivemos. Isso é muito Porque- bonito de dizer, mas depois os partidos políticos, todos eles não aceitam que existam movimentos independentes. Porque se aceitassem, de uma forma, simplificavam, oh Marcos, Eu não vejo isso assim, eu não vejo isso assim. simplificavam com que os independentes pudessem aparecer. Porque o número de assinaturas que é preciso, por exemplo, para concorrer à Câmara Municipal de Odivelas, proporcionalmente, é uma coisa espantosa em relação àquilo que é preciso para concorrer a Presidente da Por República. isso é que eu lhe digo que tem que ser alterado Portanto, alguns pressupostos. Partidos políticos Qual é o grau de têm que, eficácia ou os satisfação partidos políticos têm exatamente do um cidadão? papel a desempenhar sobre aquilo que o meu amigo acabou de fazer, e que eu concordo perfeitamente, que é, porque nós, não é só as pessoas que estão em partidos políticos que são políticos. Claro que sim. Eu não estou em nenhum partido político, mas também me sinto um político, porque gosto imenso de política e gosto de discutir política, e estou aqui nesse sentido. Num E é painel um em cidadão conversamos. ativo na Sou, política. Costuma dizer-se que Agora, a política acho não é tudo, mas tudo é política, não é? Exatamente. João Pela, Concordo queria colocar uma Mas qual é o grau de dúvida. satisfação do cidadão que se dirige a um órgão, por exemplo, a um plenário, seja ele de freguesia ou municipal, qual é o grau de satisfação ou de realização das questões que coloca? Tens alguma noção da... Essa é outra questão que prende-se com o funcionamento dos próprios órgãos, não é? É porque normalmente aquilo que eu me Assim, apercebo é que não sai de lá nenhum satisfeito, Mas nem nada uma muda. avaliação tem que ser feita pelas pessoas. Agora vou dizer uma coisa. Imagine que um cidadão se dirige a uma Assembleia e coloca questões à própria Assembleia e não vê, de alguma forma, correspondida à informação que quer, não é? A pessoa pode vir com uma opinião negativa do funcionamento daquele órgão, como é óbvio, não é? Agora, o que eu lhe falo aqui é que esta pessoa tem toda a legitimidade e pode, de todo modo, integrar numas futuras eleições. Isto é um caso que é só meramente exemplificativo. Está ao seu alcance essa pessoa participar de alguma forma. Só quer colocar um problema. Certo. Por exemplo, aquele cidadão colocou a questão sobre os subornos, Sim. ou o problema lá de ter sido um arquiteto ou um funcionário da Sim, quem está a Câmara, falar, sim. colocou a questão Muito que ia ser feito uma participação ao Ministério Público, penso eu. Como é que ficou essa situação, por exemplo? Essa situação foi explicada Eu aqui, duvido. pelo vereador em questão. Eu duvido Tem que esse o cidadão queira se candidatar, mas isso não quer dizer que não possa ou não deva haver a sua situação resolvida. A questão não é esta. A questão que eu queria explicitar era que Muito rapidamente, as Marco, pessoas para neste terminarmos. momento poderão participar ativamente e devem fazê-lo. Devem fazê-lo. Porque para este clima que se criou de acusação aos políticos e a diabolização do político, da figura do político, tem que acabar. E as pessoas podem acabar com esta diabolização participando. Porque as pessoas, ao integrar todo o tipo de movimentos que estiverem ao seu alcance e que neste momento lhe é permitido integrar,
as pessoas vão certamente Gostei da parte contribuir. do ainda é permitido. Não percebi, Rui. Gostei particularmente da parte do ainda é permitido. Pois claro, quer dizer, porque é permitido, efetivamente, e as pessoas vão usufruir. E as pessoas. Ele foi logo para isto. E as pessoas não usufruem. Esteve à espera ainda. As pessoas não usufruem deste tipo. As pessoas não usufruem deste tipo de organismo. É verdade. Isto não lhe é. Ou seja, não é. Mas tem que haver uma não lhe é aproximação. vedado de forma alguma. Isso é verdade. E não há participação. Mas tem que Deixa-me haver. só dar aqui um bom exemplo. Aqui tem que haver uma aproximação à sociedade Tem que ser civil. muito por rápido. parte dos Deixe-me só dar aqui um Sim, bom sim, exemplo. sim, sim, Hoje sim. eu vim Já hoje tem da que Assembleia vai- Municipal e tivemos um grupo de alunos da Escola Agrícola Dom Dinis da Paiã, que tinha uma série de questões a colocar sobre a sua escola e sobre um projeto que por acaso fizeram vingar no âmbito do orçamento participativo e tiveram na Assembleia Municipal a assistir, colocaram as suas questões, foi-lhes respondido. Eu penso que se calhar também começa na escola a incentivar este tipo de cidadania. Esse tipo de cidadania, para a participação. Para deixarmos de ser Completamente de acordo. aqueles. Eu costumo dizer que somos 10 milhões Completamente e de um. acordo. E temos muita tendência a dizer que são o eles. E o eles são aqueles que são os responsáveis por todos os nossos problemas e os responsáveis por os resolver. Portanto, temos que perceber que as coisas os instrumentos terão de que ser de outra participação. maneira. Temos que terminar, meus senhores. Os instrumentos de participação e de cidadania podem existir, como o Marco disse, existe. E pode existir, de facto, este preconceito relativamente à figura do político. Mas acho que o esforço tem que ser de todos. Claro, De todos. Claro. Muito bem, E fica essa as mensagem para exigências terminarmos o democráticas programa. também têm Os que- partidos políticos. e os partidos Os partidos claro, políticos, obviamente. que são ao fim e ao cabo a sustentação. Os partidos políticos. Muito bem. Vera, só Muito mesmo rapidamente. respondendo ao Rui, porque aquela questão que estava a dizer do Índia é possível, é que nós temos é que ter a noção. Eu compreendo, Nós Marco, temos que ter- eu compreendo. Não, é verdade, nós temos de ter a noção do seguinte: nós temos de ter a noção de que está nas nossas mãos salvar o regime que nós conquistamos. Porque está nas nossas mãos mesmo. Porque imagina que no futuro, de tanta vez que nós que fizemos apelos à participação e que as pessoas não participaram, depois não podem vir chorar sobre o leite derramado quando foram chamados tantas vezes a participar e não o efetuaram. Muito bem, participar é para isso. depois ter o direito de reclamar. Meus senhores, muito obrigada por estarem aqui hoje e fazerem connosco, com a TVL, este programa sobre o poder local e o 25 de Abril. Ficou de alguma forma aqui o retrato do poder local no pós-25 de Abril, porque nestes 39 anos decorridos desde 1974 até hoje, ficaram então aqui os pontos positivos, os pontos negativos, enfim, os pontos que foram então fruto de discussão neste painel com estes 5 convidados. Foi um prazer estar consigo, muito obrigada pela atenção, boa noite.